E o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu hoje que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de ministros do Supremo. A decisão suspende o artigo 41 da Lei do Impeachment de 1950, que permitia que qualquer cidadão fizesse o pedido ao Senado. O tema será analisado pelo plenário em sessão virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida no âmbito de uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, apresentada pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A liminar também define que o Senado só pode abrir um processo desse tipo com o voto de 2/3 da Casa, ou seja, 54 senadores, e não mais com maioria simples de 41 senadores, como está na legislação atual. A decisão impede ainda que o conteúdo das decisões dos ministros do Supremo seja utilizado como argumento para acusações de crime de responsabilidade. Gilmar Mendes registra que a falta de regras mais rígidas pode permitir impugnações que coloquem em risco a atuação do Poder Judiciário. Ele afirma que a situação de maioria simples no Senado permitiria que uma minoria de votos autorizasse um processo de impeachment, o que, na visão do ministro, não está em harmonia com a Constituição. A decisão de Gilmar Mendes provocou forte reação entre parlamentares da oposição no Senado e na Câmara. Para Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, a decisão de Gilmar Mendes expõe uma blindagem. Que, de acordo com os princípios da nossa democracia liberal, pressupõe freios e contrapesos. Ou seja, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem praticar a autocontenção, mas não é dado a ninguém a condição de estar acima da lei. E essa blindagem, ela é clara, porque acontece no momento em que todos falam sobre a possibilidade de uma mudança de cenário político em 2027, onde poderá se estabelecer uma maioria de senadores de um espectro ideológico que podem não aceitar a usurpação do poder ou a improbidade ou o excesso que porventura seja cometido na hora em que algum juiz, algum ministro exerce a sua função. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, classificou a medida como equivocada e ressaltou os riscos institucionais da decisão. Segundo ele, ao centralizar no Procurador-Geral da República a legitimidade para pedidos de impeachment e exigir maioria qualificada para sua admissão, cria-se, por decisão monocrática, uma regra inexistente na Constituição e que contraria diretamente a lei anterior, que prevê que qualquer cidadão pode apresentar a denúncia ao Congresso. Trata-se de usurpação de competência e reescrita unilateral do funcionamento da República. Já o senador Carlos Viana se manifestou sobre a liminar de Gilmar Mendes, abre aspas. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de guardar a Constituição, mas não existe guardião acima da própria Constituição. O Senado Federal continuará exercendo suas prerrogativas com independência, responsabilidade e absoluto respeito ao texto constitucional. Ao povo brasileiro, reafirmo, nenhuma decisão poderá diminuir o papel do Legislativo quando ele age para proteger a democracia e assegurar que a Constituição valha integralmente para todos. Fecha aspas. O deputado Nicolas Ferreira anunciou que vai protocolar uma PEC para restabelecer a possibilidade de qualquer cidadão apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O parlamentar afirmou que a legislação sempre permitiu que qualquer brasileiro denunciasse ministros por crime de responsabilidade e criticou o que chamou de reescrita da lei pelo magistrado. Ele também diz que a decisão interfere na competência do Senado, que já havia se posicionado pela manutenção da legitimidade popular. E a bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados também apresentou uma proposta de emenda à Constituição para permitir que qualquer cidadão possa dar início ao processo de impeachment contra ministros do Supremo.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou agora há pouco sobre esse assunto. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro. Alcolumbre também reafirmou que o parlamento está atento a quaisquer abusos. O parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade. Bom, Alcolumbre também garantiu que o Senado Federal vai defender a Constituição. Esses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um dia quente aí no noticiário político, jurídico do país. Eu queria aproveitar só, Silvio, para a gente exibir na tela, a nossa produção preparou uma arte só para mostrar, ilustrar as principais mudanças decorrentes aí dessa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Então, o que muda, né? Apenas o PGR pode apresentar denúncia contra ministros do STF, o quórum de 2/3 passa a ser obrigatório para admissibilidade e instauração do processo, afastamento automático e corte salarial estão suspensos e decisões judiciais não podem fundamentar pedidos de impeachment. Lembrando, Silvio, que essa é uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que ainda precisa ser referendada, confirmada, né, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eles abriram prazo do dia 12 ao dia 19 de dezembro, de forma virtual, né, sem a possibilidade ali de discussão presencial a respeito desse tema. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite para quem nos assiste. Paula, se alguém tinha dúvida de que estamos debaixo de uma ditadura da toga, esse pode ser o ato institucional número 1, número 2, não sei, mas fato é que temos um ato institucional. O ministro Gilmar Mendes, com uma canetada, ele tira o direito legítimo do cidadão. Ele simplesmente risca a possibilidade de um senador também poder, ou a casa que deveria funcionar como a casa de freios e contrapesos, simplesmente exercer o direito constitucional, o artigo 2º, né? Poderes independentes, porém harmônicos, de exercer a sua função. Ele diz que o Supremo é uma casa maior do que as outras, que a toga pesa mais do que qualquer voto, porque o Congresso Nacional, afinal de contas, pode ficar lá. Ninguém mais vai mexer com os ministros do Supremo encastelados. 54 senadores, 2/3 da casa, isso é um absurdo. Jamais poderia ser assim. Aliás,
o Senado, talvez com essa reação do ministro Gilmar Mendes, eu sei que é um debate que tem muitas camadas, envolve a seara política, mas talvez o Senado hoje acorde e perceba que demorou muito para aceitar um pedido de impeachment. Tem uma pilha de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes também tem. Estão todos lá, Dias Toffoli, e nunca nem Davi Alcolumbre, nem Rodrigo Pacheco ousaram pautar, ousaram perguntar à maioria da casa o que eles pensavam sobre isso, para proteger, para blindar. E agora eles levam esse golpe inesperado, um golpe de autoproteção, já é uma blindagem prévia, talvez, para o que pode acontecer depois da eleição de 26, não sabemos, mas fato é que o Supremo Tribunal Federal se autoconcede poderes ilimitados. E isso é muito perigoso. Eu acho que nós estamos no momento em que já não se trata mais de debater se o Supremo cruzou a linha, e sim como faremos para trazer o Supremo de volta à sua caixa, e assim teremos poderes independentes, mas todos do mesmo tamanho, a normalidade institucional que desejamos.